pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso do Libra do Zero. Eu sou o professor Ítalo e esse é meu sinal na comunidade surda. Hoje nós vamos aprender o que? Métodos de ensino para o surdo. Tá. Vamos lá, caneta e papel, importante porque você pode fazer as suas anotações e assim estudar junto com o material que eu já enviei para vocês lá no grupo do WhatsApp. Bom, aluno meu não fica sem material. Toda semana, quase todo dia, eu envio material para vocês, para que vocês possam estudar e em seguida fazer as suas anotações, seus resumos, e assim vocês possam aprender mais e mais, desenvolvendo na questão da Libras. Muito bem, anota o primeiro método aí, é o método oralismo. Anotou? Oralismo. Professor, o sinal para oralismo é esse aqui, ó. Oralismo. Olha aí. Oralismo. Oralismo. E o que é isso, professor? O oralismo, tá? Explico para você. Antes do oralismo, já existia esse método. Antes que esse método pudesse se expandir para todo mundo, nós já vamos ver, no contexto histórico, que o monge Ponço de León, ele já ensinava através desse método, que era a escrita e através da oralização. Lá na Espanha, o monge Pedro Ponço de León, ele descobriu ali que naquele povoado existiam surdos de famílias ricas. E ali ele começou a querer ter curiosidade e se envolver no meio daquela comunidade. E como a igreja era para abraçar todos e deveria assim receber todos, a igreja abraçou. E ele, como monge, ele focou na questão do ensino para os surdos. E assim abriu as portas para que os surdos pudessem vir aprender a questão da língua de sinais. Só que naquele tempo havia uma segregação. Só quem tinha acesso à escola, ao ensino, eram surdos abastados, surdos que tinham condição, de famílias que tinham posse, dinheiro, finanças, tudo quanto a mais que pudessem pagar pelo ensino e pela formação daquele surdo. Muito bem. Pedro Ponce de León ele ensinou aquilo que ele sabia, aquilo que ele podia passar, que era o oralismo e a escrita na Espanha. Tá. Aí depois veio um cidadão chamado João Pablo Bonetti. Tá. Esse cidadão, ele pesquisando, ele descobriu que as nossas mãos elas podem ter formas. Professor, sim. Olha para suas mãos e tente ver aí formas. Tente ver, encontrar nas tuas mãos números, letras, sentimentos. Tem aqui, professor? Tem. Calma, eu explico. Ele, pesquisando, estudando, ele criou o alfabeto manual, o abecedário. Tá? Hoje que nós conhecemos o alfabeto, da maneira mais atual, antigamente era na forma horizontal, hoje é na vertical, né? A, B. O B, naquele tempo, era assim, ó. B, C, D. Então era mais questão horizontal. Aí com o passar do tempo, veio se modificando. O alfabeto que nós conhecemos hoje é diferente daquele passado. Não mudou a orientação. Professor, isso aqui é parâmetros, tá? Se você não sabe o que é orientação, volte lá nas aulas de parâmetros de Libras que você vai aprender sobre orientação. A orientação da minha mão estava para baixo, agora ela passa a estar para frente. Então, o que determina o sinal é a orientação também, faz parte, é importante, é a palma da minha mão. Se está para frente, ela expressa um sentido. Se está para trás, ela expressa outro sentido. Professor, me diga aí um verbo direcional. Forma de verbo direcional. O verbo direcional é abençoar.
abençoo você e você, ó, me abençoa. É direcional. Verbo ensinar. Ensino você, eu ensino você e você, ó, me ensina. Muito bem. Tem uma aula que eu falo sobre verbo direcional. E aqui nós vamos dar continuidade. Lá, volta. Tá. Oralismo. O oralismo começou já na Espanha. Pedro Ponce de Leão. João Pablo Bonetti criou a questão do alfabeto manual. Tá? As letras. E aí, com o passar do tempo, veio melhorando mais ainda a questão da forma, da orientação das letras. Muito bem. E aí nós vamos agora para a França. Um cidadão por nome de Abad Michel de Lepé. Não esqueça desse nome. É importante você saber. Abad Michel de Lepé, escreve aí. Abad Michel de Lepé. Na França, este mesmo cidadão, ele é considerado o pai dos surdos. Por quê, professor? Ele era surdo? Era não. Mas como é que ele é o pai do surdo, se ele não era surdo? Bom, ele era ouvinte. E aí, ele era professor. Quando ele conhece uma criança surda, uma menina, a história conta, ele tem curiosidade a saber daquele idioma, da língua de sinais, falar com as mãos. Então ele vai estudar, ele vai se capacitar. E ele, com isso, ele vai abrir as portas da casa dele e vai começar a chamar. Chamar todo surdo daquela região. Podia ser rico, pobre, podia ser branco, negro. Quem fosse homem, mulher, ele abria as portas da casa dele, pode entrar. E aí vinha surdo de todos os cantos, de toda a região, vinham surdos para estudar, para aprender a se comunicar na língua de sinais. Então, bacana, né? E ele, em 1760, ele fundou o primeiro Instituto de Surdos lá na França, Paris, tá? O primeiro Instituto de Surdos e Mudos, ainda tinha essa parte, e mudos lá na França. Então, por isso que ele é considerado o pai do surdo, porque mesmo sendo ouvinte, ele tomou essa causa para ele e se envolveu, se engajou, tanto que hoje tem esse reconhecimento pela comunidade surda, pelo povo surdo. Abad Michel de Lepé. Se não conhecia, está conhecendo agora, é importante sim. Essa parte teórica, eu digo que é uma necessidade nossa, para que a gente possa dar continuidade, não esquecer e se perder da história, do tempo, para a Libras chegar até aqui hoje. Pessoas passaram de nós, estudiosos, pesquisadores, professores, passaram de mim, de você. Então precisamos focar também na parte teórica. É importante sim para o nosso aprendizado. Muito bem. Aí nós vamos conhecer um homem chamado Heineken. Não é a bebida não, Samuel Heineken, tá? Lá na Alemanha, país Alemanha. Ele adotou o oralismo puro mesmo, lá na Alemanha. Questão de ensinar as escolas, o surdo, somente a questão do oralismo. Então, daqui dia em diante, o oralismo ficou conhecido, mas apenas naquela região, lá na Alemanha. E aí se adotou o que? Em 1880, lá no Congresso de Milão, chamaram os pesquisadores, 164 ouvintes. Para quê, professor? Para uma votação. E eles iam fazer a votação para decidir qual seria o ensino, o método de ensino para o surdo. Meu Deus, eu não entendo. Como é que o ouvinte, 164 pessoas, vão decidir a forma de ensinar para o surdo? E quantos surdos tinha lá, professor, para votar? Sendo que tem 164, deve ter pelo menos 100 surdos. Aí quem dera, né? Tira esses 2 zeros aí, um surdo. É justo? Não é. Mas foi o que aconteceu. Então, votaram para decidir qual é o melhor método para ensinar o surdo ao aprendizado, a questão do
desenvolvimento da criança. Tá? E isso baseado nos filósofos, Aristóteles, que dizia que para a pessoa aprender, ela precisa ouvir. Para desenvolver o aprendizado, ela tem que ouvir. Ele dizia que o surdo não tinha capacidade de pensar, de trabalhar, de estudar. Por quê? Não podia falar. E ele vai além. Surdo não tinha alma. Por quê? Não podia ouvir e nem falar. Aristóteles, me perdoe, tá? Onde é que você esteja, mas surdo sim tem alma. Surdo tem capacidade de pensar, de estudar, de trabalhar e outras coisas a mais. Entendido? Então, baseado na filosofia, baseado também em Alexandre Graham Bell, o que mais ainda impulsionou a questão do oralismo, o camarada que inventou o telefone, apoiou fortemente ali a questão do método de oralismo, voltaram, decisão, o oralismo ganhou. Aí, ganhou. E aí trouxe 8 definições. Primeira definição, que a partir daquele dia em diante tinha que ser oralismo puro. Oralismo, língua de sinais, já era. Não tinha mais. A segunda definição é que os professores tinham que ensinar o oralismo puro. Os professores eram obrigados a ensinar. Terceira definição, não era escolha. O oralismo não tinha escolha. Não, o oralismo era um método que era, numa reunião, o surdo tinha que oralizar. A aula 100% oralizada. Terceiro método que a gente vai observar, que é da obrigatoriedade do aluno falar. Meu Deus, tinha que ser. Falar, sim. Ensinar é uma coisa. Agora, obrigatoriamente o aluno tinha que aprender a oralizar. Quarto método que a gente vai, quarta definição que a gente vai observar é que naquele dia diante o governo ele era obrigado a dar ensino público, projetos, planilhas, organização, para que esse método pudesse alcançar quanto maior pessoa, maior comunidade e os surdos pudessem alcançar, expandir através de tudo isso. E aí nós vamos para a quinta definição. Quinta definição nós vamos ver que os livros já trariam essa abordagem, a questão do oralismo, já trariam esses meios, esses métodos para oralizar. E aí temos o sexto, temos o sétimo, temos o oitavo, que se resume em quê? Que a proibição de sinalizar, tá? Não podia sinalizar, era proibido. O acesso do aluno à escola era a partir dos 8 anos de idade, do 8 a 10. Abaixo disso, eles viviam em casa. Mas a família, até então, já teria que passar a questão do oralismo para aquela criança. Tá? 8 anos era permitido para acessar a escola. Muito bem, o oralismo ele aconteceu no Congresso de Milão, em Milão, Paris. E mais uma coisa, tá? Mais uma coisa, em 1880. Guarda essa data aí, 1880, tá? No dia 11 de setembro foi aprovado a questão do oralismo e ali se expandiu, se espalhou para todo o mundo. O Brasil chegou, Estados Unidos, Alemanha, todo lugar expandiu. Foi algo que foi mundial, foi algo que alcançou os surdos de todos os lugares. E isso, o oralismo, ele trouxe um grande retrocesso, gente. Por quê? Porque o método era oralizar e escrever. Aí vamos lá, o professor estava escrevendo no quadro, todo bonito, lindo, escrevia, e viu que o aluno também estava escrevendo. O surdo, o aluno surdo. Só que você for perceber, o surdo passou a ser apenas um copista, estado de copista.
Ele apenas está copiando o que está na louça, mas ele não tem autonomia para expressar sua opinião, informação, e aí ele é apenas um copista. Ele não tem autonomia de aprendizado, de conhecimento. Isso causa o que no estudo? Uma eterna dependência. E aí o estudo estava dependente de oralizar, estava dependente do professor, estava dependente de tudo. Sendo que o surdo ele quer ser independente. O surdo, olha essa frase que eu peguei, o surdo tem direito de ser surdo, gente. Tá. O que a sociedade, naquele tempo, a sociedade via o surdo como deficiente, como alguém que precisava disso aqui, ó. Isso aqui é manutenção, tá? A gente dá manutenção em carro e objeto. Pessoas, a gente precisa, ó, amar, respeitar. Tá. Mas aí o surdo era visto como pessoas que precisavam de uma cura, de um milagre. Agora eu vou te consertar. Você precisa. E sendo que não precisava. Nós que precisamos nos adaptar à comunidade surda. Muitas vezes nós queremos que eles se adaptem a nós. Vamos lá. Aprendeu o modalismo? 1880, Congresso de Milão. Tem mais, tá? Esse método perdurou durante 100 anos. Acabou? Acabou não, ainda hoje ainda tem a questão do odalismo, mas de forma mais minoritária. Mas aí vamos lá, 100 anos durou o odalismo. Depois do odalismo veio a comunicação total. Olha o sinal de comunicação total. É o C e o T aqui, passando na mão. Muito bem, comunicação total. O que é isso, professor? Garantiu alguma coisa para o surdo? Melhorou? Vamos lá. Se o oralismo distanciou o surdo do ouvinte, o comunicação total ele aproximou mais o surdo do ouvinte. Por quê? Porque aquele queria igualiar a questão comunicação, oralismo, sinais. Oralismo e sinais. Ele quis igualiar. E aí nós vamos para uma palavra chamada, primeiro escreve comunicação total. O que é a comunicação total, professor? É a questão da comunicação ter de forma por meio de mímica e de gestos. É uma comunicação que auxilia na hora da informação, mas que infelizmente ainda é mais voltado para o oralismo do que para os sinais. Outra palavrinha que você precisa anotar e saber é bimodalismo. Professor, o que é bimodalismo? Te explico. Bi, dois, modalismo, modalidade. O que é isso? Duas modalidades. Bimodalismo é quando você fala e sinaliza ao mesmo tempo. Falar e sinalizar ao mesmo tempo. Exemplo, observe. Amanhã preciso ir ao médico. Por quê? Doente, senti, ou estou. Percebe que eu estou falando e sinalizando ao mesmo tempo? Uma coisa eu vou ter que fazer primeiro, ou falar e depois sinalizar, ou sinalizar e depois falar. Isso é o bimodalismo, é a prática de duas modalidades ao mesmo tempo. Mas vai ter uma hora ou outra que você vai perceber que você está falando mais e sinalizando menos. Ou sinalizando na frente, falando atrás. Então percebe que não tem um grande sucesso a comunicação total. Isso perdurou por alguns anos. E aí vem a questão da mímica, gestos. A comunicação total ela é baseada mais por conta dos gestos, mímicas, sem concordância, é algo que não tem sinais, mas é mais o uso corporal, gestual. Mímica, percebe que para mímica já pintarei o rosto de branco, colocarei o nariz de palhaço, as mãos colocarei na luva branca. Então uma peruca, isso é mais corporal, informação corporal, linguajar já de mímica, tá? Então percebe que esta comunicação total ela não obteve sucesso.
E aí depois nós vamos para o bilinguismo. Vamos lá, bilinguismo, o que é o bilinguismo, professor? Bi, dois, linguismo, língua. Duas línguas. L1, a língua de sinais, a Libras. E L2, o português, a escrita. Entenderam? Bilinguismo, professor, é um método que ensina a criança surda com a L1. É L1 a Libras ou a língua de sinais, ensinando, tá, através visual motora, e o português através da escrita. Lei 10.436, artigo 4º. A Libras não pode substituir a modalidade escrita, que é o português. Não pode. Português sempre será a modalidade escrita para o surdo. E já na comunicação, a Libras é mais útil, necessário. Então, o bimodalismo, a comunicação total é. O bilinguismo, parece, não? O bilinguismo, ele veio para quê? Para trazer esse autonomia ao surdo. Opa, agora sim, agora eu posso escolher. Eu quero L1 primeiro, aprender a me comunicar. E quanto mais cedo, diz a pesquisa, quanto mais cedo eu tenho um contato, a criança surda tem um contato com a comunidade surda, melhor para ela se desenvolver e aprender na língua. Então, esses são os três métodos: oralismo, comunicação total, ou bilinguismo, não é bilinguismo, bilinguismo, tá? Fica aí esta aula, esse bloco, tá? Quando você quiser rever, volta lá para o começo, dá uma olhadinha, parâmetros, volta lá no vídeo lá, parâmetros, aprende parâmetros e em seguida você vem para esta aula. Meu forte abraço a todos vocês, desejo a todos vocês bons estudos, conte comigo, eu estou aqui para lhe ensinar e assim caminharmos juntamente nesta aula e neste caminho. Show de bola, tchau, tchau, até o próximo encontro.